Fala pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo aqui só apresentando para vocês a bike que eu comprei, que foi a Rock Rider ST900, tá? E a ideia é falar um pouquinho sobre a bike, mas principalmente o que levou eu a decidir por comprar essa bike e não outras do mercado, né? Aonde eu consegui informação sobre ela, que é bem difícil, eu pelo menos não achei, sei lá, quase nada de informação sobre essa bike. Então quero também depois deixar aqui nos comentários, aqui na descrição, os sites que eu achei que falava muito bem sobre ela, que é o Aventrilia, depois o que levou eu a decidir por essa bike e não outras, entendeu? Eu como um usuário que curte bike, eu já tenho uma bike Aro 26, queria partir para uma 29, não faço nenhum tipo de competição, eu uso realmente para fazer uma outra trilha que eu curto, que eu gosto, mas nada competitivo, nada voltado para competição, coisa assim. Mesmo assim eu parti para essa bike, que é uma bike segundo especialista, que eu vou deixar inclusive aí o link do site onde eu peguei muita informação e puta, sou muito grato inclusive a isso, que é o Aventrilia. Segundo especialista, essa bike é uma bike de intermediária para avançada, né? E eu vou explicar por que eu tomei essa decisão de fazer um investimento um pouco maior, mas já partir para uma bike desse nível, né? E os pontos fortes e fracos, que eu já posso dizer que tem ou não, depois, pode ver que ela está bem suja, né? Depois de uma primeira trilha, um primeiro passeio legal que eu já fiz com ela, tá bom? Então fica aí, espero que vocês gostem e aproveitem as informações que eu vou passar sobre a Rock Rider ST900 da Decathlon, tá bom? Valeu! Vamos lá pessoal, falando um pouquinho primeiro do quadro da bike, essa Rock Rider ST900, como vocês podem ver aqui, ela de fabricação da Decathlon, né, marca própria da Decathlon, ela vem com um quadro na cor preto, um preto fosco, bem bacana, bem bonito, ver se dá para vocês verem os detalhes aí, e um verde fluorescente, um verde limão, tá? E achei bem bacana, ela consegue não ser muito chamativa, mas também não é discreta, né? Mas de qualquer maneira eu achei bem bonita, tá? Ela tá já um pouco suja, aliás, bem suja, porque eu já dei um primeiro rolê e porque, sinceramente, eu não ligo muito pra bicicleta limpa, não. E sim lubrificada e tudo certinho. E eu só podia falar a respeito da bike se eu já desse pelo menos um primeiro rolê, uma primeira volta nela, né? Então o que dá para falar desse quadro? Esse quadro vai ter nos tamanhos S, no tamanho M, que é esse caso aqui, que seria o 17, né? Acho que até tem aqui falando que é tamanho 17, tá aqui. E no tamanho G, depois GG, se eu não me engano, tá? Eu tenho 1,65 e tô bem no limite ali de tamanho S e tamanho M. Mas como eu já tinha uma Scott Aro 26, M, sempre me dei bem com o tamanho M, eu comprei. Talvez eu precise fazer alguns ajustes, talvez na mesinha e tal, mas isso é detalhe, tá? Então, primeiro falando sobre o quadro, o grande diferencial desse quadro, eu não vou saber dizer, porque como eu disse, eu sou um cara que curte bike, mas sou um entusiasta, né? Não sou nada específico, não conheço tanto de bike assim. Mas o que todo mundo diz que esse tipo de quadro, com essa parte cônica, já permite outros tipos de suspensão, de bikes até mais avançadas. Então esse é um diferencial, um dos diferenciais desse quadro, né? Um negócio que eu percebi também que é bem interessante, que o quadro é bastante resistente, tá? Porém a gente percebe que o alumínio dele parece ser bem fino, ó, pelo toque dá a sensação que é um alumínio bem fino, o que faz da bike uma bike relativamente leve. O quadro é leve, né? O que pesa um pouco mais são as rodas, que eu vou falar um pouquinho mais sobre elas depois, tá? Outro diferencial desse quadro é isso aqui, ó, tá vendo? A parte de cabo ou as mangueiras do freio a óleo, elas passam por dentro, tá vendo aqui, ó? Elas são, ver se vai dar foco. Tá ruim de dar foco, mas elas passam na parte interna do quadro, tá vendo? Então você tem aqui, ó, entrando aqui, aí depois ele vem e sai aqui para depois ir para o câmbio dianteiro. E assim também acontece com o freio, né? Se você pegar aqui, ó, aliás, o câmbio traseiro, ele sai aqui do câmbio traseiro, entra, vem aqui ele entra no quadro e sai
Enfim, aqui do outro lado. Tá vendo aqui? Isso aqui é um diferencial que você vai encontrar em bikes aí mais caras aí, né? Você não vai encontrar uma bike nesse valor, tá? O que muda também, que é um negócio bem interessante que eu particularmente não conheci, esse quadro já vem. Ele vem com o eixo passante, ele é pronto para o eixo passante, né? Ele não é aquele sistema que você encaixa a bike, que você tem aquela blocagem que você tira e rapidamente coloca. É fácil tirar e colocar também, mas aqui é um eixo passante na verdade, né? Não é aquele encaixe como é feito naturalmente nas bikes, tá? E isso, o que você ganha com isso segundo os especialistas? Você ganha mais rigidez no quadro, tanto na parte traseira quanto na suspensão dianteira. Você pode ver que aqui ó, é um eixo passante, você não tem aquele sistema de encaixe. Isso facilita também porque você não tem como errar na hora que você vai tirar ou colocar a roda. Só tem uma maneira de colocar, passando realmente pelo eixo, não tem como encaixar errado e acabar dando uma desregulada, por exemplo, no câmbio ou coisa do tipo, tá? Então, via de regra, o quadro eu achei bem bacana, bem bonito. E o alumínio dele, eu não sei dizer tecnicamente, mas é esse alumínio 6061. E que a gente percebe claramente, ó, que ele parece ser bem fino. Ele parece ser um alumínio leve, fino, sem deixar de ter a resistência que um quadro precisa ter para aguentar as pancadas aí das trilhas e coisa assim. Vamos falar um pouquinho da suspensão dela. A suspensão que vem na bike é uma Manitou, tá? Eu particularmente não conhecia e fui aprender sobre suspensão, me informar. E essa realmente é uma suspensão diferenciada. Se você for procurar exatamente esse modelo aqui de suspensão, sei lá, para comprar avulsa, você vai pagar aí R$ 2.500 pelo menos aí nessa suspensão, tá? Essa Manitou, ela é uma Manitou M30 com eixo boost, ou aquele eixo passante, como alguns falam, né? E isso é um baita diferencial, porque isso aumenta demais a rigidez, né? E as pancadas que de fato ela vai suportar. O eixo boost nada mais é do que isso, que eu falei já do quadro. A suspensão vem com esse eixo passante, é um eixo bem grosso que atravessa aqui realmente a suspensão. E não é aquele sistema de encaixe aqui que eu não sei dizer qual é o nome. E o que os especialistas falam é que o que você ganha com isso, né? Você ganha mais rigidez. A bike fica muito mais rígida, muito mais forte para suportar qualquer tipo de torção, né? Então isso tanto aqui na suspensão dianteira quanto na parte do eixo traseiro ali é esse sistema boost ou eixo passante que eu não conhecia. E realmente, pelo que todo mundo fala, as bikes mais de nível um pouco mais avançado já vem sempre com esse tipo de eixo. A suspensão, então, essa Manitou M30 é uma suspensão ar e óleo, tá? Isso que é bem legal. Eu fui na Decathlon e ele me explicou direitinho. Então ela é composta por ar e óleo. E o legal é isso aqui, ó. Você realmente, de fato, vê quantas libras, né, você vai ter que pôr aqui nesse bico, igual bico de câmara de ar mesmo, né? E como é que você sabe qual é a pressão que você vai colocar? Na própria suspensão tem esse selo aqui, ó, tá vendo? Que ele tem a indicação de peso e correspondentemente a pressão, né, que você vai colocar na suspensão para ser equivalente ao peso do piloto, né, da bike aí, do cara que vai estar andando. Agora, isso é relativo também. Tem gente que gosta dela mais dura, mais firme, tem gente que gosta dela mais macia, mas isso é muito legal. O que eu posso dizer é que a suspensão é realmente muito macia, muito boa, sabe? É impressionante o quanto ela absorve o impacto, o quanto ela absorve as pancadas em relação a uma suspensão normal sem ser aí óleo e ar. É muito boa. Ela vem já com um sistema de trava no guidão. Então você fixou aqui, ó, ela trava, tá? E para que serve isso, né, cara? Isso faz muita diferença quando você tá, por exemplo, numa subida e aí levantou na bike, tá de pé pedalando, se esforçando pra caramba. Se você não trava a suspensão, boa parte da energia que você coloca para pedalar
você perde nessa oscilação da suspensão, né? Ela pega parte desse esforço que você está fazendo para pedalar. E se você trava ela, você acaba concentrando o esforço no pedal e realmente consegue aproveitar melhor o pedal aí, cansar menos e conseguir desenvolver mais. Eu não tinha isso na minha bike antiga, tinha sim, mas a trava não era no guidão. E já percebi o quanto isso faz diferença se souber usar. Então isso é um ponto realmente muito importante. Então essa suspensão aqui, posso dizer que é um dos pontos fortes dessa bike, porque se você procurar bike que vem com essa suspensão Manitou M30 ar e óleo com 100 mm de curso, cara, é bike de 7 pau e meio, 8 pau. Você não acha bicicleta nesse nível de preço, que essa aqui custou 5.400, você não acha essa suspensão em bikes nesse valor. Então esse é um ponto muito forte dessa Rock Rider ST900. Agora vamos falar um pouquinho dos freios, tá? Os freios da bike, deixa eu ver se dá um... Consegue... aqui. Também é Shimano Deore, todo o grupo Deore enfatizando isso, hidráulico, tá? Tanto o dianteiro quanto o traseiro, tá vendo aqui? Shimano Deore hidráulico, tá? Eu particularmente nunca tinha tido um freio hidráulico, tá? Mas é impressionante o quanto é diferente, o quanto ele faz diferença na precisão, sabe? Você passa a ter muito, mas muito mais controle e precisão na hora que você vai realmente precisar do freio. Antes de travar a roda, você consegue realmente ir sentindo, você passa a ter muito mais sensibilidade, né, no freio. É impressionante. Eu particularmente achei que era quase que uma frescura, um acessório aí que você ia só pagar uma grana a mais e não ia fazer tanta diferença. E fiquei surpreso, entendeu? Aqui você tem as pastilhas, né? Então elas têm os dois pistões dos dois lados e a pinça prende, a pastilha prende o disco. O disco dianteiro é um disco de 180 milímetros, entendeu? Que é um tamanho muito legal para dar bastante precisão na hora que você vai acionar os freios, né? Aí você vem aqui para a parte traseira. Opa. Parte traseira, você também tem um sistema de freio Shimano Deore com um disco de 160 milímetros, tá? E extremamente macio. Com um dedo você consegue apertar o freio e sentir realmente o quanto você quer dar de pressão no freio para diminuir a velocidade sem travar a roda. Eu praticamente fiquei surpreso. Achei que freio a disco de maneira geral não era um acessório tão importante assim, ou tão diferente, ou tão... Mas eu acho que o freio a disco e principalmente ele a óleo, né, é um diferencial na bike sem dúvida nenhuma. Acho que vale muito a pena sim, já que vai fazer investimento, você partir para uma bike com freio a disco e freio a disco hidráulico, né? Isso acho que é um baita diferencial, tá bom? Bom, falando um pouquinho agora sobre as rodas da bike, né? As rodas da bike, como você pode ver aqui, tá? Elas vêm com um pneu que, segundo esse site que eu falei, o Aventrilia, vem em bikes bem mais caras. Ele cita até um exemplo de uma OG que vem com esse mesmo pneu, que esse pneu é o Kenda Cyber Pro, aro 29 2.2, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Vai dar pra ver direitinho. Aqui, cadê? Aqui, tá? Então, o Kenda Cyber Pro 29 2x2, ó. Dá uma olhada na composição dele aqui, tá vendo? Eu queria deixar claro que esse é um pneu próprio para terra, né? Não é um pneu definitivamente indicado para asfalto. Isso é um negócio que no meu caso é complicado, porque eu uso bastante misto, né? Até chegar na trilha eu ando bastante de asfalto. Eu estou pensando até em talvez trocar esse pneu, colocar um pneu mais misto para o dia a dia, e quando eu for de fato fazer trilha eu meto esse pneu, porque eu fui ver o preço desse pneu aqui e ele é bem caro, coisa de R$200, R$230 cada um. Então estou pensando em talvez substituir, mas de qualquer maneira é uma vantagem, é um pneu bastante caro para bikes realmente de um nível superior, entendeu?
bem específico para a terra, né? E realmente ele gruda no chão, é muito bom, muito estável, tá? O que ele comenta aqui também é que essas rodas elas são as rodas Alex Rim que são compostas e não é um ponto chave ou um ponto alto da bike, não. As rodas são relativamente pesadas, mas o que dá para garantir, dá para perceber que elas são extremamente rígidas, né? Fortes, resistentes, né? Mas o que ele comenta é que elas são um pouco pesadas, enfim. Mas isso para mim não faz tanta diferença, não. Os pneus já são preparados, são prontos para usar como tubeless, né? As rodas não. As rodas precisariam de uma preparação para você usar realmente o sistema tubeless, tá? Aí falando agora de novo sobre os cubos, ó, tá aqui, ó, tá vendo aquilo que eu te falei? Os cubos são de fato Shimano Deore, né? Então o grupo é de fato todo Shimano Deore, tá? Isso é um baita diferencial também, porque como eu falei, é muito comum o pessoal falar, ah não, porque o grupo é todo Deore. Aí você vai ver de fato o cubo não é, o freio não é e por aí vai. Então isso realmente é um diferencial também nessa bike. E aquele sistema que eu falei para vocês do eixo boost, né, ou eixo passante, tá? Então você tem um eixo grosso, que é esse eixo aqui que atravessa de fato a roda, tá? E aqui você tem um sistema de blocagem que você consegue tirar e isso faz a bike muito mais resistente. Ela suporta muito mais essa torção aqui por conta desse eixo passante, esse eixo boost que ela possui. Tanto na roda dianteira quanto na traseira, quanto na dianteira, como eu falei para você, é esse sistema de eixo boost. Agora falando da transmissão da bike, né? Cara, isso também é outro ponto forte, tá? Ela vem com o grupo Deore e de fato todo o grupo Deore, porque às vezes você vai ver bike por aí e o cara fala, a bike vem com Shimano Deore, grupo Shimano Deore. Aí você vai ver, vem o câmbio, o cassete é outra marca, aí você vê o pé de vela, é Deore, ok, mas aí você vai ver o câmbio dianteiro é outro, é uma mistura de alívio ou altos. Aí você vai ver os cubos, não é Shimano Deore, coisa nenhuma, é outro cubo qualquer. E nessa bike não, nessa bike realmente todo o grupo, como tá no anúncio, é grupo Deore, é grupo Deore. Então, sistema de freio, que isso faz parte do grupo, o câmbio, traseiro, dianteiro, pé de vela, cassete, coroa, os cubos, tudo é Shimano Deore. Então era de fato 100% grupo Shimano Deore. Coisa que muitas vezes a gente não se atenta. Você vai ver bike por aí, o cara fala, o grupo é Shimano Deore, Shimano Alívio, não importa. Só que quando você vai ver todos os componentes, você percebe que não. Ou o freio não é, ou o cubo não é, entendeu? De outra marca, ou o câmbio dianteiro é outra marca. Então isso é um negócio que também é um destaque nessa bike. O grupo todo de fato é Shimano Deore, tá? E agora a polêmica, né? Por que eu escolhi esse grupo de 20 velocidades, né? Duas coroas aqui, ó, tá vendo? Vamos ver se dá pra ver. Aqui, tá vendo? Olha lá. Duas coroas aqui e 10 velocidades aqui, tá? Isso hoje tem muita gente partindo para ter um grupo com uma única coroa, né? Aí o cara coloca lá uma única coroa e coloca aqui 11 velocidades, coloca aqui 12 velocidades, né? Enfim. Cara, mas quando você começa a fazer de fato o cálculo, no meu caso, por exemplo, que eu sou um cara amador que curte fazer meus pedal por aí, mas cara, não sou profissional, não tenho perna suficiente para fazer o que um profissional faz, por exemplo. Quando você pega um grupo que ele tem um X, que eles chamam, né, que é uma coroa, e por exemplo 11 aqui atrás, ou 12, você pode ter algum problema de faltar marcha. Faltar marcha em que sentido? Ou você acaba tendo uma coroa muito pequena, né, e não consegue desenvolver a velocidade que você precisa quando você coloca no menor aqui, na menor catraquinha, menor cassete, né?
ou você acaba não tendo a reduzida que você precisa para vencer alguns morros, algumas trilhas, porque você coloca na coroa única e joga aqui no Mega Race aqui, né, na parte maior, na catraca maior, e acaba não tendo a reduzida que você precisa como amador, que sou eu, que não tenho perna suficiente, para vencer qualquer subida. Então foi isso que eu pesquisei muito, fazendo como principalmente, fazendo o cálculo da relação, da reduzida, que é você pegar a quantidade de dentes da coroa ou das coroas e dividir pela quantidade de dentes aqui do câmbio traseiro. Por exemplo, se eu quero pegar e saber qual que é a velocidade, a maior reduzida, né, a marcha mais leve dessa bike, o que eu faço? Eu pego aqui a quantidade de dentes da coroa menor, que é onde a corrente está agora, e divido pela quantidade de dentes da coroa ou do cassete maior, tá? Aí eu vou ter a reduzida. Se você fizer essa conta, essa bike vem com duas coroas, uma de 36 dentes e uma de 26. E o cassete dela, que é esse aqui, vem com 11 no menor e 42 no maior. Para mim, não prezo pela velocidade, e sim ter uma reduzida interessante para eu vencer qualquer trilha, para qualquer subida, qualquer coisa. A ideia é nunca descer a bike, só se não tiver jeito mesmo. Então eu prezo sempre por ter uma reduzida muito boa. Então por isso que eu escolhi essa bike. Se você pegar e fizer a divisão do número de dentes da coroa menor, que nesse caso tem 26 dentes, dividido pelo número de dentes do cassete maior, que tem 42, você pegar 26 dividido por 42, eu vou falar porque eu fiz várias vezes essa conta, mas não estou com o calculador aqui. Vai dar, se não me engano, 0,61, 0,619, uma coisa assim, 0,62, que é uma baita reduzida. Com isso você consegue subir, eu não vou dizer toda e qualquer subida ou trilha ou morro, mas, cara, boa parte deles. Você não conseguir porque vai faltar perna mesmo. Aí, beleza, desce e empurra. Mas eu falo que com essa reduzida, cara, pra mim, nada me para. Eu consigo subir toda e qualquer ladeira, entendeu? Então isso pra mim foi um diferencial. É fazer o cálculo da redução, que é o que eu priorizo numa mountain bike. A velocidade me interessa, mas nem tanto. O cálculo da redução e ter a melhor relação possível para facilitar subir qualquer ladeira. Entendeu? Se você pega muita bike por aí que só tem um X, uma coroa e um único cassete, às vezes você faz essa relação e você não consegue uma redução tão boa assim. Você acaba chegando com 0,74, 0,70 e alguma coisa, mas não chega nesse 0,62 como eu cheguei aqui com essa relação de 26 por 42, que é a marcha mais leve da minha bike, entendeu? Então isso foi um ponto chave para eu optar por duas coroas, né? Por 2,10, duas coroas e 10 velocidades atrás. Para quê? Para priorizar o conforto e a redução quando precisar, entendeu? Então esse foi o ponto crucial. Eu cheguei a ver bikes, inclusive a própria Rock Rider da Decathlon tem uma que ela só tem uma coroa, se eu não me engano a Rock Rider XC500, eu posso estar falando errado, mas acho que é XC500, que ela vem com um câmbio SRAM que só tem uma coroa e o cassete de 11 velocidades, se eu não me engano. Só que se você faz a relação, que eu não lembro agora a quantidade de dentes, da coroa dividido pelo maior cassete, você não tem essa reduzida. Então isso é ruim? Não é ruim, nem é bom. Mas para mim, que sou um cara entusiasta, que curto bike, mas não sou atleta, minha profissão é outra, eu não vou ter perna para isso. Pode ter situações que eu não vou ter perna para isso. E vou ter que descer a bike e eu quero evitar isso. Então por isso que eu priorizei esse câmbio, essa relação 2,10, né, 20 marchas, que prioriza um pouco mais para reduzida, né, para aliviar, para tirar o peso da bike numa subida muito íngreme, entendeu? Então por isso que esse também foi um ponto chave para eu optar por essa bike e não por outras. Sem contar que o câmbio Deore é um câmbio, aquela Scott que eu tenho que está ali atrás, ela tem um câmbio alívio que é muito bom, e o Deore é um acima do alívio, entendeu? Que com relação à durabilidade é um câmbio realmente que vai responder um pouco melhor do que o alívio, que já é um puta câmbio, tá?
Um negócio interessante que esse câmbio tem também é um sistema aqui, ó, tá vendo essa travinha aqui? Quando você trava isso daqui, aqui tá solto na verdade, né? Para que serve isso aqui? Isso aqui para evitar, ó, você tá vendo? Ele tá travado, ou seja, a corrente não bate, tá? A corrente não bate, quer ver? Deixa eu só, ó, travei, ó, ele trava o câmbio. Então eu já percebi claramente isso nesse rolê que eu fui dar, que quando você trava do jeito que tá aqui, ó, você trava o câmbio aqui, a corrente não bate. O câmbio trava de uma maneira que a corrente não fica batendo aqui e não corre o risco de bater aqui no quadro. Isso é um negócio que o Deore tem, que os outros não tem. Ó, quer ver? Vou destravar. Vou destravar, ó, o câmbio bate. Ele solta isso aqui, eu deixo assim quando ela tá guardada ou quando eu vou tirar a roda para lavar ou lubrificar. Agora quando eu vou fazer o pedal, eu travo aqui, ó, acabou. A corrente não fica batendo, o barulho você não escuta. Aquele barulho tradicional que é natural toda mountain bike fazer quando você está fazendo trilha. Você passa em buraco, isso aqui fica batendo, a corrente bate às vezes no quadro ou faz barulho. E aqui não, ó. Só quando está destravado. Isso é muito legal. Parece que não, mas é muito interessante, tá? Outra coisa também que eles falam que esse câmbio tem, que é um diferencial, que é um sistema que... vou esquecer o nome, mas acho que é Shadow alguma coisa, que na verdade o câmbio ele praticamente fica debaixo do quadro, né? Ele não fica saliente como a maioria dos câmbios, né? Então isso ajuda bastante você proteger o câmbio e não deixar que você bata o câmbio aqui facilmente, para evitar principalmente entortar essa gancheira aqui, que daí desalinha tudo e não tem como regular mais o câmbio. Então ele é um câmbio que ele vai sempre, por mais que ele esteja aqui nesse cassete menor e mais para cá, ele vai ficar sempre alinhado e para baixo do quadro, né? Ele não fica para fora, como boa parte dos câmbios. É um sistema próprio para quem faz trilha e vai bater em tronco de árvore, vai entrar em buraco e vai eventualmente bater o câmbio, né? Então ele tende a ter uma resistência maior e proteger melhor aí essa parte do câmbio, entendeu? Bom, eu acho que de maneira geral é isso. A bike, que nem eu falei, eu particularmente estou muito satisfeito com a bike. Essa bike atendeu mais do que eu precisava em relação às minhas expectativas. Não tem nada que eu queira nesse momento mudar ou alterar, tá? E como eu falei, acho que eu tive muita ajuda desse site do Aventrilha, que eu vou deixar aqui direitinho na descrição o link para vocês verem, porque cara, ele tem um monte de review de um monte de bike, e não só isso, muitas dúvidas que a gente tem, eu tinha e tenho, e sempre estou consultando lá, por exemplo, as diferenças entre os câmbios, Shimano Tourney, Shimano Altus, Acera, Alívio, aí depois o Deore, que é esse caso, enfim, ele tem um comparativo, ele fala sobre as vantagens, por exemplo, ou desvantagens de 27 marchas em relação a, por exemplo, 20 marchas, como é esse caso, ou só 11 marchas ou 12 marchas, uma coroa, duas coroas, enfim, é muito legal, é muito bacana, tem review de várias bikes, tem lá que foi onde eu cheguei nessa bike, 7 bikes de entrada mais o melhor custo-benefício, aí depois tem lá as 7 bikes intermediárias, que foi aí que eu achei essa aqui, melhor custo-benefício e tal, e aí que eu descobri a Rock Rider, aí que eu descobri essa opção de bike, e fiquei meses, cara, eu acho que eu fiquei talvez aí uns 4 meses pesquisando, me informando sobre bike, até que eu não tenho dúvida que eu fiz a melhor escolha. Agora é óbvio que isso é muito particular, né? Depende do que cada um espera da bike, o perfil de cada ciclista. Esse é o meu perfil, e essa sem dúvida foi a bike que se enquadrou perfeitamente no meu perfil, tá? Então galera, eu acho que é isso aí. Eu espero ter falado tudo que eu lembrei, pelo menos aqui da bike, dos diferenciais, o que eu gostei, o que eu não gostei, e é isso. Eu espero que esse vídeo sirva para as pessoas tirarem mais dúvidas sobre essa bike que eu tinha e não achei muito pouca informação sobre ela. Então eu quero só contribuir para facilitar a vida de vocês, tá bom? Valeu pessoal, um grande abraço, até mais.